Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou estar lendo aqui em 2 Coríntios, na carta de Paulo, que ele diz aos Coríntios, do capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 10, que diz assim: Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muitos desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como título, eu dei o poder da visão. Paulo, ele quis trazer ao povo de Coríntios sobre a questão da fé. A fé é a prova das coisas que não se vê e a certeza do que nós esperamos, né? Porque pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, não por vista. Nós somos criados por Deus por um propósito de Deus aqui na terra. Paulo citou, porque andamos por fé e não por vista. A fé é a prova do que não se vê. A fé não é algo que você pega. A fé, você precisa ter fé. Fé é algo que você tenha fé, que tem algo, alguém que faz algo por você, que é Deus, que está sempre ao nosso lado. E você tem que ter essa fé genuína. E é uma fé real. Porque quando nós temos fé, pode ter certeza que através da fé as coisas vão acontecer sobre as nossas vidas. Mas é preciso crer. É preciso ter fé. Essa visão de fé vem com busca. E essas buscas são o quê? Renúncias. Renúncias de coisas. As coisas lá do mundo. Rejeitar as coisas lá do mundo.
que não são agradáveis aos olhos de Deus. Coisas que a outrora, outro tempo, que para os nossos olhos carnais pareciam ser bom, mas aos olhos de Deus não era bom. Aparentemente, nós estávamos, aos olhos humanos, parecia estar tudo bem, mas por dentro nós estávamos como sepulcro calhados. E eram só momentâneos. E quando você tem uma fé, que você busca a Deus, que você vive Cristo na sua vida, você crê, isso tudo é preenchido de dentro para fora. Você já não existe mais o eu em você, porque o que existe em você é Cristo em você. É o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. É de dentro para fora. Oh, aleluias. E outras renúncias. Renunciar-se a si mesmo. Não é que você tem que andar desleixado, deixar de conversar com as pessoas, mas é diferente. Você não tem mais esses apegos, porque o próprio Espírito Santo, ele vai trabalhando na sua vida. Você é nova criatura. Nós nascemos de novo, como nova criatura no Senhor. O velho homem morre e nasce o novo homem. E é necessário, para aumentar essa fé, como diz lá em Efésios 6:10, da armadura de Deus, que fala sobre o escudo da fé. Nós temos que buscar o revestimento sobre a fé, mesmo que ela seja do tamanhozinho do carocinho de mostarda. Nós temos que alimentar ela todos os dias. E desse carocinho tão pequenininho, a palavra do Senhor diz que ela vira uma grande árvore, que ali se aninha vários pássaros, e ela dá uma grande sombra. Assim Deus quer que nós possamos nos acolher nesta fé. E isso nós vamos conseguir através de quê? De oração, vigilância, jejum, na presença de Deus. Vivemos no mundo natural, porém temos que desapegar de tudo aqui na terra, para que o sobrenatural venha nos ser revelado. Oh, glória! Aleluia! Às vezes as pessoas perguntam, mas eu não consigo orar, eu não consigo fazer um jejum. Quantos que não conseguem? A gente percebe, às vezes, de conversar com as pessoas, você vê que eles não conseguem desapegar das coisas aqui dessa terra.
Mas você só consegue mesmo com oração, com jejum, com vigilância e com entrega na presença de Deus e o agir do Espírito Santo, porque de nós mesmos, natural, a nossa carne humana aqui, ela não quer desgarrar disso aqui. Nós só vamos conseguir através fazendo isso, renúncias, oração, vigilância, jejum e perseverança, constância. Aí vamos conseguir desapegar. Deus não entra no que se ocupa com as coisas da terra. Temos que estar ligados na terra e no céu. Não quer dizer que você vai desligar da terra. A gente continua ligado na terra, mas nós temos que estar ligados na terra e nos céus. Porque nós ainda somos da terra. Nós não temos corpos gloriosos ainda, porque se tivesse, nós nem aqui estávamos mais. Deus quer nos preencher verdadeiramente, nós de paz, alegrar o nosso coração, dar-nos a graça para nos suportar a tribulação deste tempo presente e momentâneo. Nos encher do Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo da verdade. Deus é o único que, se nos dispor e querer, afasta tudo que nos leva a atrapalhar a comunhão com Deus. Se nós queremos, porque nós temos que querer, nós temos que querer essa comunhão com o Senhor. Nós temos que querer orar. A nossa carne pede para não orar. Ela pede para não jejuar. Ela pede para a gente não renunciar. Ela pede para não jejuar. Mas nós temos que querer. Querer. É como se a gente fosse, você é contratado para uma empresa para trabalhar e tem todo ali o seu itinerário. Você tem que entrar a tal hora, você tem todo ali o que você tem que fazer no seu trabalho, tem o horário do almoço, tem a hora de sair, de voltar do almoço e tem a hora de sair. Aí, para o mundo natural, você faz tudo certo. Então, para Deus, é a mesma coisa. E Ele pede tão pouco de nós. E a gente acha difícil fazer. Porque renunciar à nossa carne é só pelo poder de Deus. E nós temos que querer. Porque Deus, Ele não nos força. Nós temos que querer. Ele não é invasor. Ele quer ver a nossa vontade, se nós queremos.
Só vamos ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus se esvaziarmos do que é terreno. Quando fala de esvaziar do que é terreno, é tudo que está lá fora, que nós temos que esvaziar aqui, ó, aqui dentro, na nossa mente. Você vai para a casa de oração, você está na sua casa, no seu secreto com o Senhor, esvazia de tudo que é terreno e abre o seu coração. Pede clareza na sua mente e se revela ao Senhor. E Ele ouvirá a tua voz, porque Ele está com ouvidos atentos a nos ouvir. E Ele te encherá do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, glórias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando estamos cheios da presença de Deus, nossos olhos, a nossa mente e a nossa boca serão cheias de gratidão de Deus. Os nossos olhos contemplarão a beleza das coisas que não se viam mais. Pois a graça e a alegria é incomparável a qualquer coisa material. Irmão, ouvintes dessa palavra, quando nós nos libertamos das coisas terrenas, esvaziamos dessas coisas aqui da terra, Deus, Ele nos enche do Espírito Santo e Ele abre, é como se tirasse uma escama dos nossos olhos, tirasse a surdez dos nossos ouvidos, abrisse a nossa mente, que parece que fica um bloqueio na nossa mente. E a nossa visão, ela se abre. E tudo a gente vê mais bonito, mais amplo. A gente ouve as coisas. Deus nos dá a sensibilidade de entender o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Ele não nos deixa enganado. Se a gente se engana, porque Deus, Ele dá sinais. Quando você se engana, você entra porque você entra, porque você quer entrar, porque Deus, Ele dá os sinais antes. Por isso o título é O Poder da Visão. Deus, Ele não te deixa enganado, porque a partir da hora que você fez um concerto com o Senhor, que você entregou a sua vida ao Senhor, como único Salvador da sua vida, a Deus. Nova criatura, você é nas mãos do Senhor. E Ele envia o Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo da verdade. Mas Ele é misericordioso. Ele continua sendo misericordioso. E Ele está sempre às portas,
para pegar em nossas mãos e nos ouvir. Se nós arrependermos dos nossos erros, lá em 2 Coríntios diz assim, no capítulo 5, do versículo 17, diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E mais embaixo, no 19, ele diz, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha, irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, você vê, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele ainda está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, a palavra da reconciliação, ela ainda está aqui, ó. Ela continua aqui. Ela ainda continua aqui, a palavra da reconciliação. Ainda há tempo de se reconciliar com o Senhor. Ainda há tempo de aceitar ao Senhor Jesus como único Salvador de nossas vidas, de sua vida. Quem ainda não aceitou. E mais embaixo, no versículo 20, diz assim, aliás, no versículo 21, ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele Jesus, irmãos, Jesus que não conheceu o pecado, Jesus não pecou, foi o único que não pecou. E o fez pecado por nós, por mim, por você, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, Deus. Eu termino aqui esta palavra e peço ao Senhor, em nome de Jesus, a palavra está aqui, não é minha palavra, a palavra do Senhor. Ainda há tempo. Aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, ainda há tempo de se reconciliar com o Senhor. E aqueles que não conhecem, que ainda não foram para a casa do Senhor, que não conhecem a palavra do Senhor ou não ouviram, mas eu acho meio difícil porque hoje tem todos os meios para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor continua sendo a mesma. E a palavra que ela é antiga, mas ela é atualizada todos os dias. Mas é um livro antigo.
Mas se você abre ele todos os dias, ele fala conosco todos os dias. Deus fala comigo, fala com você todos os dias, através dessa palavra que foi escrita há não sei quantos mil anos atrás. E louvado seja o nome do Senhor. E toda honra, toda glória para o Senhor Jesus. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha abrir, Espírito Santo de Deus, Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pai, o poder da Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Vai abrindo, Espírito Santo de Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, cegos, Pai. Vai caindo por terra, Senhor Deus, todas as escamas dos olhos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vai tirando a surdez dos ouvidos, meu Deus amado. Pai querido, vai tirando as travas da boca, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, vai dando clareza às mentes, Senhor Deus. Vai tirando todo o bloqueio da mente, Espírito Santo da verdade. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Pai querido, é assim que eu te clamo, Pai. É assim, querido, meu Deus e meu Pai, que eu te peço, Espírito Santo da verdade, Senhor. Faça a tua obra, Senhor Deus. Porque de mim, Senhor Deus, que eu venha desaparecer, Espírito Santo, e o Senhor apareça, meu Deus amado, e que venha alcançar vidas, alcançar almas, Senhor. Pai, eu não sei aonde, meu Deus amado, mas o Senhor sabe, Pai. O Espírito Santo do Senhor alcance, meu Deus querido, aqueles que necessitam, Pai, porque da mesma forma, Senhor Deus, que o Senhor fala comigo, ó Pai, eu creio, meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor vai falar com vida, Senhor. É assim que eu te louvo, Pai, e te adoro, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém.